Oi pessoal, hoje eu vou contar um pouquinho sobre quem sou eu, da onde surgiu minha paixão por viagem, o que eu fazia antes, como é a minha vida agora, um pouquinho de tudo assim, pra gente se conhecer um pouquinho melhor e contar um pouquinho de como foi minha jornada, como foi minha viagem e outras curiosidades sobre a minha vida. Vamos começar pelo currículo, né? Pelo aquilo que a gente acaba sempre conversando com as pessoas, né? Então qual é o seu nome, de onde você é, sua idade, profissão e tudo mais. Então vamos lá. Mariana, pra quem ainda não me conhece, muito prazer. Sou aqui de São Paulo, tenho 27 anos e sou formada em administração de empresas. E é muito doido porque foi assim que eu me apresentei por muitos anos da minha vida. E hoje eu vejo que é muito mais que isso, né? A gente é muito mais até que o nosso nome, de onde a gente veio. A gente é composto de todas as experiências que a gente vive e já viveu na nossa vida. Mas eu vou começar aqui contando um pouquinho mais de como era a minha vida antes, como foi minha trajetória em relação às viagens. Eu sempre fui apaixonada por viajar, assim, é coisa de família. Meus pais sempre colocaram isso como uma preferência pra família, né? Então a gente é em 5, né? Eu tenho mais 2 irmãos e, cara, não é barato viajar com uma família dessas não. Com 5 pessoas, né? Tudo multiplicado por 5, é muita coisa. Então eles me ensinaram, né, desde sempre o que é prioridade. Então assim, desde pequenininho a gente sempre viajou, ano novo, feriado, meus pais tentavam tirar férias junto com a gente na escola e era sempre isso, assim, né? Era aquela paixão por viajar realmente. Eu não tinha roupa de marca, a gente não almoça fora, não janta fora com tanta frequência, mas a gente conseguia viajar todo ano para algum lugar legal no Brasil, às vezes até pro exterior. E foi aí que eu comecei a entender que tudo era baseada nas minhas prioridades. Você não precisa ser rico, você não precisa ter um trabalho remoto, você não precisa de nada. Você precisa colocar algumas coisas na sua vida como prioridade. E isso que eu levei para as minhas viagens até hoje, na verdade. Eu fui crescendo, me desenvolvendo e começando, né? Como a mãe sempre fala, criar asas e não consegue mais ficar em casa. E minha primeira viagem sozinha mesmo, assim, sozinha sem meus pais, estava com mais amigos, fiz um mochilão na América do Sul, Peru, Bolívia e Chile, rapidão, assim, foram 20 e pouquinhos dias. E ali eu falei, cara, é isso que eu quero, sabe? A gente, tipo, pegando ônibus de uma cidade pra outra, ficando em hostel, conhecendo uma galera. Era, tipo, uma realidade totalmente diferente do que eu tinha vivido nas minhas viagens com a minha família. E é muito legal, porque a primeira vez que eu fiquei em hostel não foi nessa viagem. Foi com os meus pais, no ano novo. E tava tudo cheio na cidade, acho que era o melhor preço, e eles não ligaram. Eu levo muito isso, assim, né? Vai do jeito que dá pra ir. Então a gente ficou em hostel, dividiu o quarto ainda, imagina 5 pessoas dividindo o quarto, como eram 2 holandesas, coitadas. E foi super divertido, mas foi nessa viagem que eu falei, cara, é isso, olha que irado isso. Foi libertador fazer esse mochilão e parecia realmente uma criança descobrindo um mundo novo, sabe? Foi muito doido, assim, foi muito gostoso. E foi lá que eu comecei a entender o quanto a gente consegue aprender numa viagem, né? O quanto não é só dar ali, fui pra Machu Picchu, fui pra Atacama, dei um check ali. Era o que a gente viveu, sabe? Nessa primeira viagem já rolou um super perrengue, né? Primeiro mochilão, roubaram o meu mochilão inteiro. Passei 2 semanas da minha viagem só com uma bolsinha, onde eu tinha comprado umas coisas só pra sobreviver mesmo, né? Então, imagina, trabalhava de estágio, né? Tava bancando a minha viagem sozinha, não tinha dinheiro pra ficar comprando roupa. Então me virei do jeito que dava, mas ali foi quando eu falei, nossa, viajar é muito mais do que simplesmente estar num lugar novo. É um aprendizado constante, assim, é uma troca de energia. Eu não sei nem explicar o que é, porque é um sentimento. Viajar, eu acho que não é uma ação, não é um verbo, é um sentimento, é muito mais profundo. E assim continuei com essa paixão, né, que foi crescendo cada vez mais. E aí, isso foi no começo de 2013, no meio de 2013, fui fazer minha primeira viagem sozinha realmente, fazer um intercâmbio pela faculdade mesmo, né, na Europa, na Itália. E foi a primeira vez que, por mais que era um intercâmbio, então eu tinha onde ficar, eu ia ficar mais tempo no mesmo lugar,
que eu falei, nossa, tô sozinha, não conheço ninguém. Tinha um amigo que era da minha faculdade também, que ficou em Roma. E aqui é assim, eu posso ser quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser e é um mundo novo, assim, foi muito doido. E aí foi nessa viagem, né, que eu tive várias primeiras experiências, né, então foi a primeira vez que eu viajei sozinha mesmo, então antes de começar as aulas eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém pra viajar, então eu fui sozinha para diversos países. Foi a primeira vez que eu tive experiência de fazer um couchsurfing. Acho que minha mãe nem sabe disso, mas naquela idade eu já tava me jogando aí na casa de estranhos e descobrindo que viajar pode ser muito mais fácil do que a gente imagina, é só a gente estar disposto. E foi aí que eu, pela primeira vez, assim, já tinha colocado muito isso no meu primeiro mochilão, mas que eu coloquei o que eu aprendi desde pequena, que era tudo é prioridade. Então, cada passo que eu fazia, né, em Roma, quando eu tava lá, cada dinheiro que eu investia, eu falava, isso pode ser convertido em quantos dias de viagem? Então, pra mim, viajar, aproveitar que eu tava lá na Europa era muito importante. Então, eu já coloquei aquilo como mega prioridade e fazia tudo pensando nisso. Então, foi muito legal me descobrindo como viajante nessa viagem. E foi aí que eu acho que foi, tipo, minha primeira imersão real, assim, nesse mundo como viajante. Como isso, como um estilo de vida mesmo, assim, foram 7 meses mais ou menos, conheci um monte de países, tipo, uma viagem totalmente diferente do que eu curto hoje, mas foi aí que eu comecei cara, é isso, acho que minha paixão, assim, é viajar e tá aqui, ó, já tava no sangue, mas tá na alma, essa liberdade é pra mim, é isso que eu quero. E foi aí também que veio a primeira ali faísquinha, né, sobre tirar um sabático no futuro. Mas naquela época, 2013 isso, aquilo lá era, assim, acho que é algo impossível na minha cabeça naquela época. E até por umas questões, eu acho que justas hoje pensando. Então, eu tava no meio da minha faculdade, faltava 1 ano e meio, 2 pra me formar, eu não tinha dinheiro, tava lá, né, meus pais me ajudaram, consegui pagar uma parte do meu intercâmbio, mas meus pais me ajudaram muito. Então, eu falei, naquela época, realmente eu acho que, nem sei se tá certo ou não, mas eu acho justo ter tido esse pensamento e falar, não, eu preciso voltar, terminar e cumprir aí as minhas obrigações para aquele estágio de vida. Isso é o que passava na minha cabeça e não me arrependo de ter sido assim. Mas foi a primeira vez que eu falei, nossa, imagina eu tipo, com essa liberdade de viajar e não ter que voltar para fazer aula igual eu tava fazendo em Roma, era realmente viver isso por mais tempo. Como que será que isso seria, sabe? Me dava aquela vontade de não voltar pra casa, ao mesmo tempo que eu tava com muitas saudades por causa do intercâmbio, da minha vida. E beleza. Tava com a vontade, deixei ela aqui guardada no fundo da mente e voltei pra casa. E aí, voltando, né, eu acho que segui aqueles checks, né, da lista. Então, até vou falar aqui um pouquinho da minha carreira, né. Eu fiz faculdade de administração na USP e segui, assim, aquele padrão que eu acho que a maioria dos pais e a nossa sociedade pregam hoje, né. Meus pais, eles têm um ditado, sei lá o nome disso, eles sempre falaram pra mim e pros meus irmãos, né, que estuda bastante, entra numa boa faculdade, arranja um bom emprego e é isso. E aí eu ficava com isso na cabeça, então assim, passei numa boa faculdade, show. Tava estagiando, mas me formei, passei num programa de trainee, arranjei um bom emprego. Tava ali, ó, eu tinha estudado bastante, tinha passado numa boa faculdade, tinha formado, tinha arranjado um bom emprego, tava ganhando dinheiro. Minha vida tava show, né? Cumpri todos os checks. E depois eu cumpri todos esses checks, eu falei, tá, e qual que é o próximo? Acabou? Zerei a vida? O próximo é o quê? Casar? Ter filhos? Que é? Ou então eu vou começar a colocar uma ascensão dentro da empresa? Nem sei se é o que eu quero, tipo, comecei a entrar em paranoia. Mas e aí que começou a voltar aquela vontade que eu tive durante o intercâmbio. E nesse meio tempo, claro que eu consegui viajar, fiz outro mochilão de 40 dias pela Europa, fiz diversas viagens aqui no Brasil. Então, assim, não é que nesse tempo eu fiquei parada das viagens. Cada vez que eu viajava, mais eu me transformava e mais eu sentia o quanto isso era bom, né? Fui passar 40 dias na Europa e fui a maior parte sozinha. Encontrei muitos amigos, um amigo fez uma parte comigo, mas
Ali foi quando eu me toquei realmente o quanto viajar sem planos era gostoso, sabe? Então até tem uma história que eu gosto muito, que eu tava na Polônia, e aí eu tava sozinha, ninguém falava inglês onde eu cheguei por Varsóvia, era tarde, final de semana, e aí eu conheci uma menina que me ajudou, ela era da Bielorrússia, e ela me levou, ela tinha uma amiga lá, e no final ela não só me ajudou falando com o motorista, porque ela entendia mais ou menos a língua, ela tipo, me ajudou totalmente e me levou pra conhecer os amigos dela. E naquele dia era a noite das estrelas cadentes na Polônia. E aí no final eu passei a minha noite com poloneses, bielorrussos, vendo estrelas cadentes. E eu não tinha ideia que aquele dia era o dia das estrelas cadentes. Era aquela coisa que só por eu estar na liberdade, estar aberta às possibilidades e estar conversando com pessoas diferentes e por estar sozinha, me fizeram ver o quanto viajar sem planos era maravilhoso. Mas enfim, né, voltando à minha vida normal, né, tava lá trabalhando, e aí eu acho que uma coisa que é legal de falar é que muitas pessoas, elas são motivadas por diferentes coisas, né, cada pessoa é motivada por uma coisa diferente, essa é a verdade. Então, eu, assim, sempre amei viajar. Então eu era muito motivada pela paixão mesmo, então, nossa, eu tinha esse sonho de viajar, mas às vezes quando você tá num momento de dor é quando isso se exalta, assim, né? Isso deixa mais claro o quanto você gosta de uma coisa, porque a dor tá te impulsionando. E aí, antes mesmo de estar motivada pela dor, essa vontade de viajar o mundo voltou aqui, ó, bater na porta. Ficava ali na minha mente, conversando comigo. E nessa época eu namorava, tava feliz no meu trabalho, né? Então, tava bem. E eu virei e comecei a pensar nisso, tal. Falei, cara, quero fazer, vou fazer. Mas eu namorava, tava feliz no meu emprego e tinha um monte de crença, objeção, tinha medo pra caramba. Eu falava, será que isso é real? Será que isso é possível? Será que eu não tô ficando maluca? O que tipo, minha família, meus amigos vão pensar quando eu falar que eu quero fazer isso? Então eu falei, beleza, vou começar a explorar, mas também ainda deixei ali no fundo da cabeça. Naquela época, como eu namorava, falei pro meu namorado, olha, quero fazer, vamos. Se você não quiser, eu vou da mesma forma. Mas ainda colocava ali um dia na frente. Aí ele, não, vamos, topou, tal, mas tem que ser mais pra frente, né? Tem que juntar um dinheiro. Não, com certeza. Tipo, tava bem no meu trabalho, então eu nem tava pensando que eu queria sair de lá. Mas tipo, não, é isso. Isso foi mais ou menos outubro de 2016. Aí eu, tipo, não, vamos lá, vamos começar a pensar, mas quando é que um dia a gente vai, a gente tinha planejado pra talvez em meio de 2018. Então até lá a gente ia ter, tipo, quase 2 anos pra planejar essa viagem, juntar o dinheiro, conseguir o que quisesse da carreira, era isso, assim, vamos fazer isso. E aí a gente, tipo, seguiu com esse plano que acabou morrendo. Porque se a gente não coloca na ação, a gente começa a camuflar ele com outras coisas. Aí começou que não, aí vamos almejar pra outra coisa. Aí será que 2018 dá tempo de juntar dinheiro? E naquele momento eu ficava assim, tá, mas você vai juntar dinheiro, mas quanto dinheiro? Não tinha ideia. Assim, tava totalmente assim, vamos, mas não fizemos nada a respeito disso. E aí, né, começo de janeiro mais ou menos, foi quando eu comecei a não ficar muito feliz onde eu tava. Terminei meu namoro, mas nem foi isso que me motivou, porque a gente terminou super bem. Mas terminei meu namoro, então em teoria não tinha nada me segurando aqui, eu não dependia de mais uma pessoa. Não tava feliz onde eu tava, comecei a acordar assim, o que eu tô fazendo, né? O que é esse próximo check que eu quero dar? Não era uma promoção, não era crescer ali, não era trabalhar em outra empresa, eu tava meio perdida, assim, faltava um propósito da minha vida, sabe? E eu brinco, né, que era aquele sentimento de tá tudo bem, mas tá tudo ruim. Eu até me senti um pouco egoísta, pra ser sincera, porque, cara, eu tive tudo na minha vida, sabe? Posso falar que eu sou batalhadora e tal, eu acho que eu fiz o melhor com o que a vida me deu, mas a vida me deu muito. Então, pô, consegui fazer uma faculdade, uma das melhores do mundo, assim, do país. Consegui trabalhar numa empresa super legal, tive uma educação sensacional, sabe? Que meus pais puderam me dar. Tenho saúde, tenho tudo, sabe? E eu tô infeliz.
que eu tô fazendo, sabe? Isso é muito injusto, eu ficava pensando, não tô sendo ingrata, mas me faltava aquela coisa, era aquele gosto de gente, tá tudo bem, mas tá tudo ruim. Não posso reclamar da vida? Não, mas eu quero mais, e eu sei que eu posso mais. Então eu ficava nisso, assim, eu sei que dá pra ter mais essa vida, e eu vou ter mais. E aí foi nesse momento que eu falei, chega de um dia, se esse é meu sonho, eu vou fazer. Então eu acho que é muito engraçado, porque a vida... Eu falo, né, todo mundo que eu conto que eu fiz isso, que eu larguei meu emprego pra viajar, larguei carreira, fui viajar sozinha, mulher ainda, falo, nossa, você é muito corajosa. Eu falo, cara, a coragem não é de fazer tudo isso. A vida me deu as oportunidades. Eu tava num momento de vida que eu tinha dinheiro, eu tava num emprego que conseguia me dar essa possibilidade de juntar um dinheiro pra viajar e ficar um tempo sem trabalhar. Eu não tinha nada me segurando, porque querendo ou não, ter um relacionamento pode segurar muitas pessoas. E eu tava feliz onde eu tava. Imagina assim, tem muita gente que tá amando e mesmo assim quer fazer isso, eu acho que a decisão fica ainda mais difícil. Então eu sempre brinco, né, tipo, cara, a coragem não é em fazer isso, é em agarrar a oportunidade que a vida te dá. Então, esse realmente que é a essência de você ter coragem, na minha opinião. E foi aí que eu falei, cara, eu vou, quanto que será que dá? E assim, por mais que eu falei, chega de um dia, eu ainda colocava, vamos pensar, eu consigo ainda ficar mais uns 6 meses no meu trabalho, eu acho que, tipo, vai dar tanto de dinheiro, lá. E aí foi a primeira vez que eu realmente parti pra ação. Falei, tá, quanto dinheiro seria o ideal pra eu ir e tal? E foi aí que eu comecei a tirar realmente do mundo das ideias e trazer pro papel. Então, até ali eu ainda tava, vou talvez em outubro, final do ano. Queria ir naquele ano, tava mais certo, tava menos do que um dia, mas ainda não tava certo. E aí foi uma viagem que eu fiz pra Colômbia no carnaval, que foi assim, a mudança de chave, virou a chavinha pra mim. Totalmente. Lá fui sozinha, né, fiz uma semana com uma amiga, depois fiquei mais uns 10 dias sozinha lá na Colômbia. E de novo voltou aquele sentimento de tipo, meu Deus, que liberdade incrível! É isso que eu quero, é isso que eu amo, eu preciso viver mais disso. Só que eu tava numa viagem de férias. Eu tinha data pra voltar, eu tinha coisas planejadas, por mais que eu deixasse o meu dia a dia livre, eu tinha minha passagem de volta pra casa, eu tinha meu voo de Medellín pra Bogotá, pra depois voltar de Bogotá pra casa. Eu tinha algumas coisas já bem programadas. Porque eu tinha, né, na viagem de férias, eu tinha que me programar de alguma maneira. E lá, quando eu tava em Medellín, eu conheci 2 meninos, né, um inglês e um canadense. Esse canadense, ele tava fazendo toda a América do Sul de carro. Então imagina que irado, cabia no carro dele, ele virou pra gente, cara, vamos comigo? Tô indo pra esse lugar irado aqui no sul, nem lembro o nome, mas eu tipo, meu Deus, era só o que eu queria fazer. E o inglês, que estava num sabático, foi. E eu, no dia seguinte, peguei meu voo pra Bogotá. E naquele momento eu falei, não, eu não quero mais viajar assim. Eu quero viajar igual esse cara tá viajando. Eu quero, de repente, mudar meus planos e, tipo, ir pra um lugar que eu nem imaginei ir. Eu quero não ter que ter um voo pra voltar pra casa. Eu quero ter essa liberdade, é isso que eu quero. E voltando pra casa, voltei pro trabalho, de novo aquela sensação, e foi piorada, né? Porque naquela época, por exemplo, eu tava comendo muito chocolate, assim, e eu como chocolate de ansiedade. Se eu tô comendo muito, é sei que eu tô ansiosa. E eu comecei a comer, eu tava comendo muito, assim, tipo, voltava do almoço comigo. Minha ansiedade se transmitia dessa maneira, cada um vai transmitir de uma forma diferente. Eu cheguei na Colômbia, eu não pensava em doce. Eu não pensava em nada. E aí quando eu voltei, eu falei, gente, o contraste ficou tipo, o que era assim, ficou tipo assim, sabe? E eu tipo, cara, não dá. Não tem mais um dia, eu vou decidir a data, eu vou decidir quando que eu consigo. É isso, é tipo, prioridade mais uma vez. Se eu quero ir embora o mais rápido possível, eu vou ter que abrir mão de outras coisas. E o que eu abro mão? Então, né, a gente sempre fala que tem 3 variáveis que iniciam o seu planejamento. Comecei a colocar aquelas variáveis realmente em jogo, sabe? Pra entender, tipo, o que era mais importante pra mim. E eu vi que se eu quisesse, eu conseguia ir mais rápido, mas fazendo coisas diferentes. E o que pra mim casou certinho. Então, assim, naquele momento eu falei, cara, vou o mais rápido possível, e fui. E assim, mais uma vez o universo me ajudou muito. Então eu tinha uma relação muito boa com a minha chefe. Apesar de estar muito infeliz onde eu tava, né, fazendo o que eu fazia, eu tinha uma relação muito boa com ela. E a gente conversou,
consegui ainda sair bem, depois ainda voltei pra empresa, depois quando eu voltei de viagem, encontrei todo mundo, não pra trabalhar. Então saí muito bem, assim, sem nenhum atrito, por mais porque eu não tava feliz lá na empresa. Então, no final deu tipo, mais certo do que eu imaginava, e consegui fazer mais coisas do que eu também poderia imaginar que eu poderia fazer nessa viagem. E aí eu acho que também é legal comentar que não foi só isso também que me fez comprar a passagem, decidir tudo, porque eu ainda tinha medo de muita coisa assim no meio, né? Eu tinha medo de não me recolocar de novo no mercado de trabalho, eu não sabia como ia ser minha vida depois, eu não sabia se eu ia querer ou não. Então, por ter tanto esse medo de me recolocar, eu acabei postergando, porque eu falava assim, cara, eu só vou em 2018 porque eu vou ter tempo ali de virar coordenadora, então eu vou sair com o meu currículo com coordenadora. Quando eu voltar vai ser muito mais fácil para conseguir um emprego. Então eu tinha ainda essas crenças de trabalho, sabe? Eu ainda pensava, tipo, o que vai ser pra mim ficar um ano com uma coisa ali branca no currículo, né? O que eu vou fazer? Então aquilo era um negócio que me prendia muito. Mas aí isso que é legal, né? Quando a dor veio, isso pareceu pequeno. Eu falei, cara, eu preciso ir. E a gente sempre fala que tem muitas formas de a gente minimizar o medo, o obstáculo, ele vai existir. A gente não vai fazer ele desaparecer, mas a gente consegue deixar ele menorzinho, a gente consegue lidar com ele de uma forma melhor. E foi assim que eu comecei a lidar com os meus medos. Então, a família, né? Eu contei para os meus pais quando eu já tinha decidido que eu ia fazer isso, né? Então, eu já estava certa que eu ia e eu contei pra eles até um pouco antes de sair da empresa efetivamente. Mas já contei com a decisão. Minha mãe chorava, assim. Meu pai falava, posso ir com você? Minha mãe chorava. Mas eles super me apoiaram. Também ficaram super preocupados com isso da carreira. Mas eu pensava muito assim, como eu conto a minha história no final das contas, sabe? E como eu vou usar esse tempo também pra me aperfeiçoar em outras coisas que hoje eu talvez não tenha tempo de fazer isso. Então, assim, eu acho que muitos medos vão acontecer. Eu tinha muito medo também de falhar. E falhar, assim, no sentido que não tinha ninguém fazendo isso quando eu fui fazer. Tinha a Dani, e a gente nem era tão próxima nessa época. E eu não tinha com quem conversar, não tinha ninguém que tinha voltado pra me falar que tava tudo bem voltar, que tava tudo bem ir. Eu tinha o e se, eu tinha o que você acha que poderia acontecer, eu tinha isso. Então, assim, acho que hoje tá um pouquinho mais fácil de fazer uma coisa dessa, porque as pessoas estão fazendo mais e mais, mas naquela época era muito difícil tomar essa decisão. A todo momento voltava isso, assim, né? Então esse medo do fracassar, de tipo, e se eu não gostar? E se eu tiver que assumir que eu não fiquei um ano, que todo mundo coloca ano sabático, né? Se eu tiver que voltar e falar, não gostei, eu não dei conta, eu não gosto de ficar sozinha, eu não achei tão legal. Aquilo me corroía também, de verdade, assim, aquilo... A gente acha que os medos são as coisas mais óbvias, né? Mas isso estava dentro, lá no fundo de mim, assim, eu nem consegui expressar isso. Demorou pra eu entender que aquilo era um medo. Então, a gente se coloca uma barra muito alta também no final das contas. E mesmo assim, até depois que eu tomei a decisão, antes de comprar a passagem, que realmente foi é isso, é agora. Eu ainda vinha muita coisa, né? Tipo, será que eu estimei certo? É muito caro fazer. Mas tudo bem, eu já tinha quebrado isso, feito ali umas contas que tudo bem daria. Eu ficava ainda com esse medo de, tipo, o que os outros vão pensar? Vão pensar que eu sou, tipo, irresponsável, que eu não ligo pro meu profissional? O que as empresas vão pensar quando eu voltar? Eu ainda ficava pensando, tipo, muito no e se eu ficar sozinha, né? Será que eu vou me sentir muito solitária? Eu vou sentir falta de ter alguém? Então eu pensava muito nessas coisas, até realmente ir, mas... Eu tava tão certa que naquele momento era a decisão ideal pra mim, por mais que depois eu me arrependesse, naquele momento era o que eu queria. A gente nunca sabe o desfecho de uma decisão. Então eu sempre penso assim, neste momento, eu tô certa que isso é o melhor pra mim? E eu tava, independente de como fosse a experiência. Por isso que eu fui até o final e realmente aí comecinho de agosto, acho que foi 31 de julho ou 1º de agosto, eu embarquei. Londres foi meu primeiro destino e até arrepiei agora porque é muito doido, assim, tipo...
faltava um dia, assim, cada vez que ia chegando mais perto, eu ficava, nossa, quero que chegue logo, quero que chegue logo. E aí ia chegando mais perto mesmo, né, aquelas últimas 2 semanas, eu falava, meu Deus, eu preciso de mais 2 semanas, eu preciso, não chega, não chega, não chega, não dava tempo de fazer nada. E eu lembro de eu embarcar com uma sensação que eu poucas vezes na vida tinha sentido, de tipo, meu Deus, eu tô embarcando pra totalmente... Cara, nem sei a palavra pra falar isso. Eu tô embarcando pra uma vida nova, eu tô embarcando pro que eu nem consigo, pro inimaginável, eu tô embarcando pro sonho da minha vida, assim, então foi muito doido, assim, era uma sensação de felicidade e desespero ao mesmo tempo, louca, assim, que eu nunca tinha sentido tanto, assim. E muito gostosa e horrível, aterrorizante ao mesmo tempo, mas eu tava muito certa de que naquele momento eu tinha tomado a melhor decisão da minha vida. E foi isso, embarquei pro meu sabático, né? Começou ali a melhor experiência, o meu melhor ano, ouso dizer até hoje. Não vai ser o melhor da minha vida, porque eu sei que tem muita coisa vindo ainda, cada ano consegue ainda ser melhor. Mas foi um ano totalmente atípico, um ano que eu nunca tinha vivido. Acabou sendo um ano, não foi planejado. Consegui passar por 3 continentes. Fiz um pouquinho de Europa, fiquei mais 7 meses na Ásia, depois ainda voltei um pouquinho para a Europa, consegui fazer América Central, Estados Unidos. Foi muito legal, assim, foi surpreendente, porque muitas das vivências, experiências que eu tive, eu não conseguia nem ter imaginado, assim. Eu fui sem roteiro, fui sem rota programada, fui sem data de volta, sem nada. Eu fiz 25 países, né, durante a minha viagem. Alguns por 3 dias, um por 10 horas, mas na lista, assim, foram 25 países. E em alguns lugares eu nem lembro se eu fui ou não, mas as pessoas, as experiências, assim, ficam muito frescas na minha memória. E normalmente quando eu sinto falta da minha viagem, são elas que eu lembro, assim. Quando às vezes eu acordo e fico, puta, que saudades. É por quê? Porque veio a cara daquela criancinha no Mianmar que tinha, tipo, o sorriso mais lindo que eu já vi na vida, assim, mais doce e verdadeiro. Ou vinha da família que me convidou pra jantar com eles na Turquia. Vinham esses momentos, sabe? O momento que eu e mais um bando de gringo pegamos carona. Esses momentos, assim, vão ficar pra sempre na minha memória, porque os lugares eu acho que a gente pode fazer sempre, né? Tipo, sempre voltar, sempre viver de novo. As experiências, elas acontecem uma vez. E aí, né, acho que assim, falar um pouco da viagem, acho que fica para outros vídeos, né, contar aí um pouco mais sobre experiências e tudo mais, mas junto com as dicas que a gente vai sempre dando, a gente consegue colocar uma vivência própria, mas eu acho que queria contar um pouquinho aqui também como foi voltar, que era aquele medo surreal que eu contei lá no começo do vídeo, né, então, a primeira coisa que eu descobri é que você não se encontra viajando. Eu tinha esse ideal de que no final da minha viagem a minha vida estaria resolvida, eu ia estar clara do que eu queria fazer da minha vida e você não vai. Eu lembro que uma vez uma amiga minha me mandou, eu tava no México já, prestes a voltar, e ela tava embarcando logo menos assim pro sabático dela. E ela tava assim, não, na verdade isso foi quando ela tava pensando em fazer. Ela falou assim, Mari, tô meio perdida, preciso me conhecer melhor, me encontrar e tal. E eu lembro de eu mandar assim, olha amiga, eu tô mais perdida do que eu já estive na minha vida antes. Era aquele momento que eu não tinha ideia do que fazer. Mas era uma calma, porque assim, por mais que eu não soubesse quais eram os próximos passos, eu tinha muita clareza do que não eram os próximos passos. Eu sabia que tipo de vida eu não queria ter, eu sabia o que não me fazia bem. E eu sabia que tudo ia dar certo, porque na minha viagem inteira, depois de 1 ano quase ali naquele momento, vivenciando não ter plano e só confiar na intuição e no universo e no viver aquele dia atrás do outro, mas da melhor forma possível, me fez ver que eu só recebia coisa boa. Então, acho que assim, até hoje eu não sei o lugar da minha vida, né? Mas essa viagem me fez realmente me conhecer melhor, né? Voltar a ser quem eu era na mais
pura realidade, assim, na mais verdadeira forma do que eu posso ser, porque eu podia ser quem eu quisesse. Quando você pode ser quem você quiser, você é você. E isso que é o mais doido, porque aqui, né, na nossa sociedade, as pessoas já têm pré-julgamentos, já te conhecem por alguma coisa, você já se porta de formas diferentes em diferentes grupos. E se você se porta diferente, tipo, de uma forma diferente do que essas pessoas estão acostumadas, elas vão ficar em choque, elas vão achar estranho, elas vão falar: o que acontece com você, Mari? O que tá acontecendo? E lá não, ninguém me conhecia, eu podia ser eu. Então, acho que a primeira coisa que foi quebrada, né, foi isso de a gente não vai ter todas as respostas com a viagem, mas isso é muito bom, não tê-las. A segunda coisa é que eu nunca atualizei aquele currículo que eu tava morrendo de medo. Até tá no meu LinkedIn ali, se alguém for olhar, mas eu não apliquei pra nenhuma vaga até hoje, porque eu não quis. Porque até fui chamada para fazer entrevista de pessoas que trabalhavam comigo para voltar até para a mesma empresa, mas não fazia mais sentido. E pra você talvez faça, assim, mas pra mim não fazia mais sentido. Então é só pra mostrar que como às vezes alguns medos que a gente tem lá atrás não vão existir. Aquele medo do julgamento, eu acabei virando uma referência entre o meu grupo. Todo mundo sabia do que estava acontecendo com a minha vida, todo mundo queria saber como foi a experiência pra mim, como ia ser. Então, assim, várias coisas que a gente acha que os outros vão pensar ou que os outros vão fazer, a gente não consegue prever, porque a gente não consegue nem prever o que a gente vai fazer, imagina nos outros. Então, acho que é legal falar isso, assim, né, que então eu nunca voltei pra minha vida antiga. Claro que mudei, né, a minha rotina e tudo, não consigo mais, nem quero mais viver a vida que eu vivi nesse ano sabático, mas eu mudei a forma como eu vejo a vida e todos os aprendizados que eu tive durante a minha viagem, eu tento aplicar hoje, a forma de ver o mundo e tudo. E isso é muito engraçado, porque quando eu voltei, muita gente perguntava assim: mas você sente que você mudou muito? Né? Como que foi? Você sente outra pessoa? E na hora eu não conseguia pensar isso, né? Porque, tipo, realmente a gente vai mudando a cada dia, então a gente não percebe essa mudança, esse choque, né? E eu lembro de, tipo, eu falava: acho que eu tô mais calma, né? Até minha mãe falava: acho que você mudou muito, você tá um pouco mais zen e tal. Eu era bem estressada, ainda sou uma estouradinha. Mas eu não sentia que eu tinha mudado, até que eu comecei a voltar aqui pra vida, né? E assim, você percebe que você ficou 1 ano, 2 anos fora e a vida tá igual. Você volta pra, se você quiser voltar pra sua realidade exatamente como ela era, você consegue. Só que você aprendeu muita coisa durante essa sua viagem, essa experiência te traz muito ensinamento que você só vai conseguir ver no seu dia a dia, quando você realmente volta pra esse contraste. E foi aí que eu vi o quanto eu tinha mudado, o quanto eu vi que uma coisa não é tão grave quanto pode ser. Então eu comecei a me importar menos com algumas situações, eu comecei a pensar mais, eu comecei a ver as coisas pelo lado positivo muito mais do que eu via antes. Tem assim, é ensinamento que você não consegue nem ter, assim, até hoje eu não consigo ter. Porque assim, é muito doido, né? Tipo, a viagem me mudou, mas foi só 1 ano depois que eu entendi muita coisa do que a viagem me trouxe. Você precisa digerir tudo aquilo, porque é muita informação, você precisa praticar ela fora daquele ambiente. E só hoje, assim, eu consigo ver que, cara, isso, tipo, na verdade eu nem precisava da viagem pra chegar nisso. Foi muito mais fácil, foi muito mais rápido e foi muito mais gostoso, eu imagino. Mas eu não precisava, sabe? Pra mim foi o atalho que eu tomei e foi o melhor atalho possível. Mas assim, a gente consegue aplicar tudo aquilo no nosso dia a dia, mas demora pra gente entender isso. E a viagem, assim, me trouxe muita coisa pra vida de hoje. Não só esses ensinamentos, a forma de ver a vida e tudo, mas uma nova profissão que eu nem imaginava. Então hoje eu dou aula de yoga. E hoje eu trabalho com isso, né? Me mudou tanto, me transformou tanto que eu e a Dani, então, como eu falei, a Dani era a única que conseguia me entender, né? Então é muito doido isso, porque quando a gente foi, não tinha ninguém pra ensinar a gente. Tinha ninguém pra me contar isso que eu tô contando. Tinha ninguém pra falar: faz isso, não faz isso. Aí você vai na internet, tem tipo 1 milhão de informações, tipo, você fica perdido, falando: não sei nem por onde começar, o que eu vou fazer? Tipo, assim, eu daria tudo pra ter tido as informações que hoje estão disponíveis, sabe? Pra ter alguém me falando muita coisa do que hoje eu falo pras pessoas. Então, foi por isso que, assim, eu e a
Dani, a gente tinha esse mesma paixão, ela tinha me ajudado no começo do meu planejamento, a gente acabou se encontrando durante o sabático, e quando a gente voltou eu falava, eu precisava conversar com alguém que me entendesse, porque eu voltei rebelde, né, isso eu esqueci de falar, mas eu voltei rebelde, ninguém me entendia, a sociedade estava perdida, ninguém entendia o que era viver, que a vida era muito mais que aquilo, não queria falar com ninguém. Hoje eu já melhorei, acostumei um pouco, entendi que tipo, as pessoas não viveram a mesma coisa que eu, então eu não posso cobrar delas isso, mas eu precisava conversar com alguém, e foi por isso que a Dani, a gente se reencontrou e falou, cara, a gente precisa ajudar mais pessoas a terem essa transformação que a gente teve, a gente precisa, e foi por isso que a gente começou com o Instagram, começou a dar muita dica de tipo, cara, vai que é possível, sabe? Não vou te mostrar aqui como é a minha vida viajando, vou te mostrar como você vai montar a sua vida viajando, e isso que é o mais gostoso, sabe? Pra mostrar que é possível, eu fiz, a Dani fez, tem milhares de pessoas fazendo hoje e você também pode fazer, isso é muito gostoso. Então foi por isso que a gente se uniu, criou o Sabático na Prática e hoje é o amor da minha vida, assim, é o que eu realmente gosto de fazer, o que me dá aquele senso de propósito que eu não tinha antes, o que me dá vontade de trabalhar, às vezes mais que eu trabalhava quando eu tava no mundo corporativo, porque eu amo fazer e eu sei que o que eu tô fazendo vai ajudar as pessoas e muito, sabe? Porque se me ajudou tanto, se essa experiência foi tão transformadora pra mim, eu preciso ajudar outras pessoas a terem essa mesma transformação. E... enfim, eu acho que isso é um pouquinho sobre mim. Tem muita coisa, na verdade, né? Mas acho que aqui já dá pra nos apresentarmos um pouquinho melhor, saber quem eu sou, o que eu faço, né, onde vive, o que come. Então, acho que nos próximos vídeos a gente consegue conversar um pouquinho mais. Se tiverem curiosidades e dúvidas, também mandem aqui, mandem nos comentários, manda por direct no @sabático na prática, no nosso Instagram. E é isso, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque aí a gente vai conseguir ter muita troca ainda pela frente.